Olá, Alain, Olá, Marco. Vai ser um bem-vindo. prazer aqui esta nossa conversa. É isso, bem-vindo aqui ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. O Game World que eu gostava de falar contigo hoje é o projeto Oxigênio, que tu tens vindo a co-criar ao longo destes últimos anos, e podemos começar mesmo por aí. O que, nas tuas palavras, é o projeto Oxigênio? Hum. Olha, obrigado. Quero apreciar em ti esta oportunidade, que sei que estás a falar com outras pessoas e a oportunidade também de poder partilhar. Hum, Olha, o projeto Oxigênio, ele já começou há algum tempo e ele teve várias fases, não é? Eu vejo como um organismo vivo, porque ele vai crescendo enquanto eu também evoluo. Portanto, digo eu, e a minha companheira, nós os dois criámos este projeto em 2011, 2012. Portanto, já há uns aninhos. E tu conheceste já este projeto quando estava a começar, com 2, 3 anos, na altura do João Sem Medo. Eu lembro muito bem disso e foi muito importante para o projeto também. O que é o projeto Oxigênio? O projeto Oxigênio foi duas coisas. Foi um dizer não à minha vida atual até aquele momento. Eu venho da engenharia civil, portanto entrei em depressão quando vivia na Bélgica, e foi aquele momento de eu não aguento mais ser, eu não sou eu fazendo isto que estou a fazer, não é? Fazia pontes e até era uma coisa supostamente interessante e tudo mais, e ganhava bem, mas não me nutria, sabes? Não sentia aquele entusiasmo interno. Então foi lá que eu entrei no momento mais deep, entrei mesmo em depressão, tive ali um ano e pouco, um processo difícil, que eu hoje agradeço, porque foi esse processo que me levou para o desenvolvimento pessoal, na altura num curso de coaching, e eu comecei a pensar e a pôr energia dentro de mim no sentido de quem é que é o Alan agora? O que é que eu não sei sobre o Alan? Então eu descobri a intuição, descobri uma paixão por o desenvolvimento pessoal, que eu estava a fazer para mim e dizia, uau, isto é incrível. E como é que surgiu o Projeto Oxigênio? O Projeto Oxigênio surgiu da oferta de um livro de uma amiga minha da comunicação não violenta, que aconteceu quando eu estava lá Era uma pessoa que estava cá em Portugal, mas que sugeriu, Alan, este livro eu acho que tu vais adorar. Eu não olhei logo para o livro e passado alguns meses comecei a ler o livro. E esse livro foi uma grande viragem na minha vida, para mim e para a minha companheira. Tínhamos acabado de ser pais, o nosso pequeno Rafael na altura tem agora 14 anos, tinha acabado de nascer, ou ela estava grávida, portanto não, já tinha nascido, e esse conhecimento também foi rico nesse sentido. Epá, e depois começámos a ficar tão energizados, a querer saber mais, a ir a fazer cursos na Bélgica e outros sítios, que naturalmente surgiu assim em muitas conversas que eu tinha com a minha companheira, que é um projeto conjunto, surgiu de insights, eu nem sei bem onde é que surgiu, porque é uma mistura, tipo, nas nossas conversas infinitas que a gente tinha, como é que fazemos, E depois de repente surgiu este nome. E, e quando viemos para Portugal, em 2011, isto foi em 2009, ele, no fundo, nasceu nesta altura, porque nós começámos a mudar nesta altura, mas a formalização foi quando viemos para Portugal. E pronto, começámos a fazer aos fins de semana os workshops, e, pronto, e nunca mais parámos. Nunca mais parámos. Sei lá, já perdi a conta disso. Eu super tímido, não gostava nada de públicos, eu tinha pânicos de atender um telefone, se não dissesse quem era, sabes? Portanto, super traumas e imensa coisa que eu tinha dentro de mim. Mas até a vontade de crescimento, sabes, de contribuição, de nutrição que eu estava a ganhar no meu processo de desenvolvimento pessoal era tão grande que me ajudava a ultrapassar estas barreiras todas. E pronto, ele começou com essa vontade grande de partilhar com outros e, e depois teve várias fases. Posso contar mais para a frente, mais fases deste projeto. Mas assim, na essência, foi assim que ele surgiu. De uma vontade grande de partilhar e de trocar com outros, sabes? Porque eu depois percebia, uau, quando eu faço isso ainda aprendo mais. Então é um win-win, sabes? Então ainda tenho esse entusiasmo, ainda está dentro de mim esse entusiasmo. O próprio projeto Oxigênio
é em si um instrumento do teu próprio desenvolvimento humano. Portanto, é o É, completar do processo, não é o servir aos outros, estás a completar o teu próprio processo. sim, e não acaba, sabes? É um processo mesmo. Uhum. Então, Isso é bonito ser posto dessa maneira. Tu falaste aí de uma das referências base, a comunicação não violenta, e que eu tive o gosto de aprender contigo e com a Sofia, ainda no contexto de João Sem Medo e do trabalho que vocês faziam, nos retiros que vocês faziam sobre essa prática, essa bonita prática. O que é que tem mais? Há mais coisas que fundamentam o projeto Oxigênio hoje. O que é que está lá? Como é que tu uhum. foste acrescentando essas coisas e para quê? Sim, olha, como tu penso que concordarás comigo, não há nenhum processo, tema, metodologia que tem a solução para tudo, não é? E eu passado algum tempo, percebi, epá, ok, não é só isto que me dá as respostas todas, nem é só aquilo. Na minha perspectiva, foi sempre uma complementariedade, ou seja, isto faz-me sentido, eu uso, funciona para mim, faz sentido partilhar. Então foi este o processo. Faz sentido para mim, eu uso, pronto, então vamos partilhar. Então, olha, na essência, muito do trabalho tem a ver com esse trabalho da comunicação autêntica que eu lhe chamo, que tem já aí integrado tudo o que tem a ver com presença. Comecei a ficar um apaixonado de como é que eu me coloco, como é que eu fico presente em mim próprio, como é que eu fico centrado, como é que eu estou enraizado, como é que eu me observo. Então, esse é um trabalho que eu faço na minha vida e integro no trabalho de comunicação quando estamos a falar de relações saudáveis com as outras pessoas. Depois, comecei a perceber que, uau, mas quando eu começo a observar-me, quando eu começo a estar mais autêntico nas minhas relações, eu sou armadilhado internamente. Há coisas que eu preciso de ver. Então o que é que eu faço com isso? Começava a haver traumas, começava a haver, sabes, essas coisas que despertavam dentro de mim e eu queria fazer e processá-las de uma forma diferente. Então comecei a perceber outra dimensão, e a Sofia também aqui introduziu bastantes coisas, que foi toda esta parte de trauma. Uh, Trauma coletivo, trauma individual. Aqui a Sofia traz a parte das constelações familiares, ou a abordagem sistémica das relações, não é? Portanto, começámos a fazer essas dimensões, que veio também fruto do nosso próprio trabalho. Portanto, é um trabalho que já vamos a fazer para aí há 7 anos. Ela também se formou nessa área e também entrega esse trabalho e segura esse espaço para as pessoas. Então, a comunicação autêntica já começou a ser mindfulness, presença e outras dimensões. A comunicação não violenta como a essência, não é? Trabalho de sentir, de ver o que é que está cá dentro, com as necessidades mais profundas que estão dentro de nós e que nos fazem mover e que nos dão clareza. A parte da autoescuta, todo esse trabalho que isso também nos dá. Depois a parte também de somatic experience e outro tipo de práticas de trauma. Depois, mais nos últimos 3 anos, uma prática que tu também fazes, o Possibility Management também comecei a integrar muita coisa desse trabalho no trabalho que já fazia, nesta ótica de, espera aí, isto complementa, espera aí, isto aqui aprofunda, não é? O trabalho de sentimentos, por exemplo. Então, neste momento, tem estas várias contribuições, sabes, de uma forma integrada, que é uma experiência prática para as pessoas experimentarem. Eu agora estou a fazer muito mentorias de grupo e, no fundo, o que eu faço é uma jornada de 4 meses de experimentação nestas áreas. Parecem poucas, mas é comunicação, resiliência interna, não é? E a parte também começa a ir cada vez mais para a parte do trauma, que é o sentido que eu acho que vou começar a fazer cada vez mais. Portanto, mas neste seguimento, né? Para quem não está aware disto, começa a trabalhar-se, observa-se, começa a comunicar com ele próprio de forma diferente, e se dá-lhe uma movimentação diferente com o outro, e depois vai perceber que precisa de ir mais fundo, e aí estamos a perceber que está tudo a apontar para um trabalho mais de trauma-based, não deixar de incluir o trauma, porque muitos dos problemas da comunicação vêm porque nós não estamos a tomar responsabilidade pelo trauma. Pronto, assim, na essência é isto que nós temos percebido. Percebemos por nós, depois percebemos, epá, pois eu tenho que ver aqui coisas de linhagem familiar que põem muito em causa aquilo que eu possa passar ou não para o meu filho, por exemplo, em termos de coisas inconscientes que eu estou a fazer.
E pronto, é assim, é um sistema assim que eu não sei se está terminado, penso que não, o feeling que eu tenho é que não, porque pode vir a ser complementado por outras coisas que eu ainda não sei, ou quero vir a explorar mais para poder entregar depois de ter passado pelas coisas. É assim que me faz sentido, senão não sei, acho que não estou a servir, não estou a trazer nada de importante. Grato, Alain. Escutei que portanto, a forma como vocês vão chegando às coisas é a partir de vocês próprios, portanto, vocês vão fazendo o processo em vós, vão vendo o que é que faz sentido, o que é que está em falta e vão à procura e vão trazendo, não é? E esse processo levou-vos a descobrir a comunicação não violenta, que foi de onde parti, não é? Com a história da amiga que traz o livro. Uhum. Depois tu inclues a parte com a presença e as técnicas de mindfulness para dentro da prática do projeto Oxigênio. Segue-se a seguir as constelações familiares, que vêm através da Sofia e do treino que ela tem, e mais recentemente também vem aí uma parte que tu falaste da experiência somática, portanto, dos métodos da experiência somática, e depois vem esta última parte do Possibility Management, e tu estás a ir buscar, a ver o que é que te serve a ti, como é que isso trabalha em ti, a Sophie, porque a Sophie também se iniciou no mundo do Possibility Management, portanto, estar a fazer esse caminho, a ver o que é que funciona em vocês e ir desenhando ofertas para os outros, que vai Sim. integrando estas diferentes valências, não é? E onde tu estás a chegar neste momento é a ideia que o trauma é um tema muito importante e que influencia e que permeia todas estas interações, a base das relações humanas, portanto, provavelmente algo se vai seguir sobre esse tema, ou tu vais ir à procura, ou já estás para a Sim. evolução do próprio projeto, não é? Ok, grato, Alain, por dares esta perspectiva e por trazeres de forma aberta as práticas que estás a usar. Eu já entrevistei a Joana para nos falar um pouco do Possibility Management aqui em Portugal, a Paula Matos falou-nos das constelações sistémicas também aqui em Portugal, e vou querer ir a cada uma das práticas que tu falaste, da comunicação não violenta e do mindful, também ter pessoas que tiveram a ver de alguma forma com a gênese disso em Portugal e que representam a comunidade e que estão na crista da onda no tema. Portanto, com o tempo haveremos de trazer também essas práticas per si, dando-lhe o espaço que elas merecem, porque são práticas, cada uma delas tem algo a dizer Sim, e é sobre uma conversa, né? E exatamente, sempre cada faz. uma delas tem algo a dizer. Uma É das verdade. coisas, uma das coisas que me encantou e que me encanta no vosso projeto é esta, e que para mim assume de facto o caráter da novidade. Portanto, é per si a novidade da forma como vocês estão a integrar metodologicamente e a fazer as escolhas das metodologias. Portanto, esse set, essa combinação de metodologias que vocês estão a fazer não é uma combinação comum e, portanto, vocês estão a fazer a vossa e a cultivar. Em particular, quando juntam a parte das constelações do PM, torna a coisa um pouco mais diferente daquilo que é o habitual, não é? Porque começamos a ver mindfulness e comunicação não violenta já com alguma frequência. A experiência somática, por exemplo, o Paia, o Sagra, tem usado muito esse triângulo aí, também com esse contexto. O Sagra há de vir cá um dia destes falar também sobre o que é o Paia e a experiência, como ele tem chegado, onde tem chegado. Então, também, que é uma experiência muito importante para todos nós também, Claro. mas quando juntas aqui o PM, isso torna de facto único, quase único nesta expressão. Portanto, isso em si já é um caráter, essa exploração, esse research que vocês estão a fazer, já é um caráter que traz inovação, e a outra tem a ver com a forma como vocês têm trabalhado em família. Foi muito interessante que quando tu começaste esta exposição falaste, olha, houve aqui estes 2, 3 anos onde a gente andou a gerar a ideia na Bélgica e o Rafael nasceu, não é? Portanto, há esta coisa da família, não é? Família mais alargada com os miúdos começou aí. E vocês têm explorado muito esta dinâmica, portanto, destas ferramentas também no projeto familiar, não só com os vossos próprios filhos, dentro da relação e da família, mas também convidando outras famílias a virem Sim. com vocês viverem estas experiências. Eu lembro-me dos retiros que vocês fazem no verão para as famílias, retiros vivenciais que fazem para as famílias e outras dimensões. Então eu gostava que tu falasses um pouco como é que tem sido esta implicação, não só ao nível pessoal teu e da Sophie, mas desta componente da família e como é que a família está presente também neste processo. Porque para mim isso é algo
inovador e que eu quero sublinhar, que quero dar visibilidade por ser uma das áreas de investigação que vocês estão a fazer forte e feio, não é? Portanto, gostava que eu trouxesse um pouco da experiência, das aprendizagens, da história que está por trás disso para todos nós. Sim, sim. Obrigado pela pergunta. Até fico emocionado. Hum. É ok tu começares com os teus sentimentos, olha lá, eu sinto e vais com eles, não Sim, é? sim, é isso que eu ia dizer agora. Chegou uma lágrima aos olhos. Não é tristeza, mas é alegria, sabes? Joy mesmo. Yeah, e vem do lugar de... É uma parceria. Hum, Yeah, yeah. É mesmo. É uma parceria no sentido de nós adultos a falarmos sobre este projeto, não é? Mas depois, quando vem aqui o Rafael tem sido uma peça muito importante para a cura do indivíduo, de mim, da Sofia, dele próprio e da família. E até alargando mais. E indo tocar na mãe e no pai, não é? Alargando isso. Porque o Rafael, sendo uma criança com algumas necessidades especiais, nós estávamos sempre a tentar perceber, mas como é que o que é que está lá? O que é que eu preciso de ver, não é? Neste sentido de o que é que eu preciso de ver? O que é que ele está a querer dizer, não é? Então, as constelações familiares, literalmente, vêm porque nós queríamos ir mais fundo. Havia coisas que eu não estava a compreender, não é? Chegou a tal momento de desespero que nós somos empurrados para o desenvolvimento pessoal, que ele próprio, inconscientemente, não é? Mas eu acredito nesta inteligência do sistema familiar, não é? Ele não veio cá por razão, por um acaso, não é? Portanto, nós, de alguma forma, estamos a servir-nos uns aos outros. Então, quando eu estava há bocado a ficar assim, tocado dentro de mim, é isso. Porque, de facto, hum, há esta troca. E se nós tivermos esta capacidade de escutar sem julgamento aquilo que está lá, pode não ser naquele momento, porque eu não estou preparado, pode não é? Portanto, há aqui nuances, não é? Não é um caminho nada linear. É tipo, nada linear. Nossa família é super caótica, confusa, conflituosa, mas no bom sentido, porque nós sempre abraçamos isso. E há gritaria, mas faz parte, porque nós conseguimos depois conectar e reconectar milhares de vezes, e é isso que é o bonito. Sei lá, tantas dimensões minhas que não seriam possíveis se eu não tivesse neste crescimento de família, não é? E aqui incluindo amigos também, neste ambiente mais familiar, mais alargado também, até também. Pessoas como tu e outras pessoas como importantes. Então, vem disto. Portanto, perdi-me agora na pergunta. Portanto, estavas a dizer como Quais é são que é as esta tuas, parte. quais são Sim, as tuas aprendizagens? Como é que foi sim, explorar este lugar das famílias e estar com as sim, famílias neste lugar, não é? A partir da yeah, vossa e da experiência sim, da vossa. E quais são as aprendizagens que vocês estão a colher, yeah, que nos informam a todos desse sim. processo? Muita aprendizagens foi muito da vulnerabilidade, não é? Eu aprendi muito quando permiti ser vulnerável. Eu conectei mais com o meu filho quando me abria totalmente. Portanto, aprendi isso, reforcei isso, integrei isso mais em mim, não é? É mesmo por aí, é esse o caminho que eu quero. Estar mais aberto, mais disponível. Portanto, essa aprendizagem surgiu daí. Depois, várias aprendizagens no sentido também de que complementam as minhas aprendizagens, que é, caramba, outras famílias poderão estar com os mesmos struggles. Que tal fazer coisas que possam servir esse contexto também, não é? E aí aprendemos imenso também, de trazer
o casal, por exemplo, ou as duas pessoas estão juntas, não tem que ser o formato habitual, não é? Quem que servir e servir, quiser estar presente nessa troca de vivências, não tanto num lugar de só estou aqui a dizer-te o que é que tens de aprender, mas de partilha, não é? De trocar aprendizagens. E o que é que eu aprendi nesse processo? Fizemos muito esse processo da parte da família, porque se calhar era um contexto também que nós estávamos a precisar também de curar, não é? E a melhor forma é criar mais condições para isso ser possível. Epá, sei lá, tanta coisa que eu aprendi a ser mais eu próprio, aprendi a aceitar quando não consigo fazer mais nada, Eu sei porque que às dar aqui vezes... uma nuance, ajudar aí Sim, a puxar algo mais, tem a ver com isto. sim, Há neste momento há uma tendência, não é de agora, ela vem-se a verificar nos últimos anos, mas há uma tendência de criar muita oferta para pais, para famílias, em sim, torno destas coisas, do desenvolvimento humano. Está-se a perceber que a família é um tema per si, não é? sim, verdade. E quando se pensa nisto, normalmente pensa-se ou nos adultos, portanto, e desenha-se qualquer coisa para os adultos e separa os seus filhos, os filhos têm que ficar em casa com a avó, ou ficar com alguém, ou Verdade. têm que cuidar, ou faz qualquer coisa para os miúdos, atividades para os miúdos e coisas para os miúdos e não sei o quê, que até podem ter coisas inerentes a esta ideia dos Sim, sentimentos, e do ter valor, de desenvolvimento, alguma forma, sim. isso, Sim, e raramente se fazem coisas que têm os dois lá presentes e que a família está sim, toda presente, a família tem os seus momentos que aquilo que os adultos estão a aprender e que os miúdos estão a aprender, algures no caminho que se aplica em concreto. E vocês estão a desenhar aí, portanto, vocês, tanto quando eu conheço, pelo menos aqui no nosso espaço, em Portugal, vocês são pioneiros a trazer a vossa própria família para estes processos. E, portanto, ter um desenho, por exemplo, de um retiro de vários dias, né, de 3, 4, 5 dias na natureza, com as famílias todas, e onde tem atividades para as crianças que estão inerentes ao processo que as famílias estão a passar, atividades para os adultos e yeah, momentos em que estão todos juntos a fazer qualquer coisa. sim, E a praticar aquelas coisas. Portanto, como é que tem sido esta experiência para vocês? Porque para mim esse é o ouro, esse research que vocês estão a ok, fazer, eu diria, pelo menos que eu tenha memória há 6 anos, talvez 7, por aí à volta, tu dirás aí, sim, é um research super interessante e que nos informa a todos de como pensar formatos e maneiras que, sendo para famílias, tenham a família no centro e não seja em si uma divisão das coisas, não é? Eu sim, próprio vejo-me neste lugar, por exemplo, implicando, não é? Neste momento estou a desenhar com a Joana um treino de parentalidade consciente baseado em PM, com a estrutura do PM, e as crianças estão fora. Portanto, os meus pois, filhos e os filhos da Joana estão fora, não estão lá. E esta é uma perplexidade que fica em cima da mesa, não é? Mas espera, mas verdade. isto é para quem? Isto é para quê e para quem, não é? Então, vocês têm explorado esse terreno e eu gostava que tu trouxesse um pouco da vossa experiência e daquilo que têm aprendido por aí. Ok, obrigado, Marco, por estás-me a ajudar com isso. Sim, eu não estava, como é que eu ia dizer? Isto estava tão integrado dentro de mim que eu tinha um ponto cego, ou seja, não estava sequer a valorizar isso que tu estás aí a trazer. Uhum. Às vezes acontece isso, né? Está-me a acontecer agora. Sim, eh, nós fizemos cerca de 7 retiros consecutivos, uma vez por ano, em que fazíamos a proposta de 4 dias, os adultos e as crianças vêm trabalhar nesta área da comunicação autêntica. No início, só presença e comunicação não violenta, e depois, nos últimos anos, já com este contexto do trauma, já estávamos lá a trazer esse tipo de práticas também. E nós também falávamos sobre isso. Epá, pois eu vou para ali fazer um retiro, depois ponho ali a criança, que é exatamente aquilo que tu disseste, mas tipo, não estamos a integrar. E a gente descobriu que começámos a fazer, ok, então, pronto, vamos ter que separar de alguma forma também. Portanto, a parte da manhã estão os adultos juntos e ter essa qualidade para eles e essa reflexão para eles. Mas, ao mesmo tempo, está uma outra equipa a cuidar destes, não tão no fundo, não é? Porque a forma como se entrega ali nas crianças é mais pelo aquilo que se faz, nos jogos, nas propostas que se trazem, não é?
Mas depois há um momento, o final da tarde, em que nós estamos a vivenciar no dia-a-dia, nas interações dia-a-dia, fazendo o almoço, isto sempre em contexto de natureza. Portanto, estávamos num parque de campismo, que achámos que era o sítio mais fácil por ter aquelas infraestruturas todas ali, estávamos livres dessa parte e depois mais disponíveis para a relação, que era isso que nós queríamos explorar. Então vamos fazer juntos o almoço. Quem quer, quem não quer, está tudo bem. Então, tudo isso, trazer a comunicação, a relação para a tarde, não é? E eventualmente fazia-se grupos que se auto-organizavam e que se geriam por eles próprios. E fizemos esse processo vários anos. E era sempre incrível. Neste momento está em pausa isso. Já posso dizer mais sobre isso, porque é que decidimos fazer isso, por essa parte em pausa. Mas era super rico. Eu lembro do feedback dos pais. Uau, isto é incrível, porque eu estou mais presente, porque não tenho aquela sensação que tenho de despejar os miúdos ali, e depois não estou aqui, nem estou ali. Assim estou a sentir-me cuidado ao mesmo tempo, porque estou a fazer o meu processo e a cuidar de mim, e ao mesmo tempo sei que estou descansado. Esse tipo de feedback era incrível sempre. E depois ir para a prática. Íamos para a prática, que já era prática, eu parto da manhã, mas íamos mais para a vida real, diria assim. Íamos para a vida real fazer esse cruzamento. Pá, e esses 4 dias parecia uma semana, porque podia ser intenso também, não é? Mas era real, era autêntico, ok, vamos praticar. Então, bora lá, bora pôr muito mais em... Pá, e foi muito interessante, aprendemos imenso com a inclusão, a trazer várias pessoas completamente diferentes, com vários contextos diferentes. A nossa abordagem muitas vezes não exclui nada, ou seja, tens desenvolvimento pessoal, não tens desenvolvimento pessoal, és mais rico, és mais pobre, não interessa, porque a forma como nós desenhamos, ela gera esse espaço de acolhimento que é super vivo e inclusivo nesse sentido. E isso é que nos dá uma experiência mais rica do que é a realidade. Porque esta era sempre a nossa coisa, que é como é que é o mais real possível? Isto foi a nossa inspiração, que é como é que é o mais real possível? Na minha experiência é até mais real do que fazer um retiro em que só está o adulto ou só está a criança, não é? Porque tem estas as várias nuances. Tem 3 experimentações. Tem o adulto a trabalhar-se, tem a criança a trabalhar-se, a um nível diferente, obviamente, mas tem a capacidade e a forma de agir do adulto que está lá a segurar o espaço, que inspira e que traz outro potencial, e depois tem os dois a navegarem aquele contexto. E era sempre muito rico. Às vezes no final fazíamos um círculo, no final do dia, o que é que aconteceu, o que é que está vivo. Sabes, até uma espécie de retiro tem estes vários momentos. E como é que era para as crianças? Como é que era para os filhos, digamos assim? Olha, havia às vezes conflitos e nós queríamos que isso acontecesse para que eles aprendessem a lidar com isso de outra forma, não é? Para elas via-se que elas abriam-se, não é? Sentiam um conforto para serem elas próprias. Elas revelavam-se de uma forma diferente. Às vezes os pais quase não reconheciam a criança, para o bem ou para o mal, ok? Aqui não é dizer necessariamente para o melhor, mas tipo, mas ela não falava e agora expressa-se tanto, e tipo, ela tendia a estar mais depressiva e está mais aberta e está mais participativa. Este tipo de coisas acontecia várias vezes. E havia muito um alívio nos pais, sabes? Um descanso, dizer, ok. E a grande vantagem, que é o casal. Nós também trabalhávamos a possibilidade, se houvesse casal ou uma relação, não é? A possibilidade, porque às vezes era a primeira vez que acontecia, a maior parte dos casos, que é o casal vem fazer este trabalho. E não precisa se preocupar, não precisa ter a desculpa da criança. Porque às vezes acontecia. Eu queria, mas o meu marido, não sei o quê. Mas o meu marido tem que ficar porque eu para vir, não é? E nós também começámos a ouvir essas objeções e começámos a dizer assim, ok, então e se puder vir? Então já não há um problema, não é?
E isso também ajudava. Nós sentíamos que muitas vezes havia cura, porque este momento de intimidade, casal, duas pessoas e depois os filhos, os dois ou um, ou o que fosse, era conseguido. E isso era, para muitos, único. Que nunca tinha acontecido, possivelmente. Em muitos Grata casos, lá. isso aconteceu. E também me lembro das partilhas que tu foste fazendo, ou que eu fui registando ao longo do tempo, que havia alguns elementos de desenho que eram importantes, o ser na natureza, portanto, ter muito de ar Yeah. livre, exatamente para eliminar algumas das tensões e mudar o contexto, ancorar mais, usar muitas tarefas cotidianas como parte da interação entre os adultos e as crianças, não é? O cozinhar, o lavar a louça, Sim, o arrumar a coisa, porque isso tudo fazia parte do retiro e do desenho do retiro. Não é? Ver esses momentos, como tu dizias, separados de adultos e crianças, e depois momentos onde eles estão juntos, não yeah. só nas tarefas, mas outros que são desenhados intencionalmente, e criar os momentos de grupo. Haver muito espaço, lembro-me de tu falares disso, não querer encher muito os momentos, portanto, criar espaço para ser, para se poder desfrutar e não ser uma coisa daquelas intensivas de programa. Tu lembras-te Sim. mais alguns elementos que vocês usavam no vosso desenho que sejam importantes de ser refletidos? Acho que falas mais ou menos em todos, a parte das refeições, a parte de estarmos mesmo descalços. Eu próprio dava o exemplo, estejam à vontade, sejam quem são, explorem essa dimensão, não é? O mais informal possível, que isso abria, não é? Abria campo. E a terra, estávamos mesmo na terra, era mesmo terra, pé sujo, para muitos era estranho, não é? Tipo, como é que eu me sinto? Não aquele formato, uma coisa que nós tínhamos, portanto, era círculo, mas não aquele formato muito arrumadinho de propósito, não é? Para não criar tipo, hierarquias e eu sei mais ou sei menos, não é? Nós estávamos neste espaço de troca mesmo, não é? Muito estimulada. Às vezes até era dinâmico e de propósito, para criar tensão de propósito. Muitas vezes brincávamos com isso, como é que criamos conflito de propósito para depois usarmos aquilo que aprendemos para servir. Aquele momento, fazíamos muitas vezes isso, que é, sabíamos que havia um momento que começava a aparecer sol. E depois eu punha a pergunta, então, o que é que fazemos agora? Não é? E vamos encontrar uma solução. E rapidamente a coisa fluía e chegávamos para o lado, ou fazíamos isto ou fazíamos aquilo. E essa era uma parte importante, trazer a parte mais real, sempre possível. O resto acho que tocaste basicamente em tudo. Às vezes havia até saídas fora desse contexto. Vamos todos, para quem quiser, ali para um lago e partilharmos. E sempre com esta possibilidade de, se tu quiseres dizer um não, podes dizer um não, é ok. Tipo, não tens que vir só porque eu digo que tens que vir. Não é? Também estimulávamos isso. E havia pessoal que às vezes tinha dificuldade. E quando eu sentia isso, às vezes tínhamos uma pequena conversa, mas não queres, preferes ficar com o teu filho agora, porque é um momento precioso para ti, queres aproveitar isso, é isso? Sim, perfeito. Não tens que dizer um sim. Diz um sim para ti, não tens que dizer um sim para o grupo, não é? E se estás a ver, estes eram cliques que têm a ver com o trabalho, não é? Tinha a ver com o trabalho que nós tínhamos feito de manhã. Pá, e no final, normalmente os 4 dias era assim muito rico. Parece que nos conhecíamos já há algum tempo. Era bonito por isso. E o sentido de comunidade também. Estimulávamos que, às vezes, o que acontecia é que as pessoas. Ali havia uma energia diferente que surgia. Só para dar um exemplo, havia uma pessoa que nós conhecemos nesse parque que veio, a primeira vez, que veio a todas. Veio aos 7 retiros todos. Esse casal veio a todos. Foi incrível. Foi um bom feedback nesse sentido. Portanto, ou seja, começou a haver comunidade. E esse espaço, ainda hoje, nós vamos quase todos os anos lá, só faltamos a um, destes últimos 10 anos que fomos lá, e não começámos logo nos primeiros anos lá, só nos últimos 7. E há um sentido de comunidade. E os miúdos conhecem-se, vão dormir na casa, nas tendas uns dos outros, sabes? E então essas necessidades de comunidade e de partilha eram muito vivenciadas também, e isso era muito bonito. Fazer essa ponte com o mundo real, digamos assim, sabes? Pronto, é um mundo de férias, mas é um mundo real de férias, não é? Okay. E isso era muito nutridor. Era muito Grato por bonito. isso. Também o outro elemento era esse, era o facto de ser algo descontraído, estar mais no verão, no momento das férias, Sim, ter esse sim, elemento sim. mais. Também me lembro de tu falares da importância disso. Vocês, outra das coisas que é interessante no projeto Oxigênio
vocês trabalharam com muitos públicos e para muitos contextos. Portanto, vocês trabalharam para indivíduos, pessoas individuais, com oferta específica para pessoas individuais, adultos neste caso. Vocês trabalharam com escolas e dentro das escolas trabalharam com professores e com crianças, Sim. em contexto, nos dois contextos. Trabalharam com empresas, portanto, trabalharam em contextos sociais e de intervenção social. Portanto, como é que é, onde é que o projeto o que é que o projeto Oxigênio foi aprendendo nestes diferentes, para estes diferentes públicos, nestes diferentes contextos, onde é que ele está hoje? Porque eu percebo quando tu dizes nós tivemos várias fases, digamos assim, não é? Portanto, são cerca de 12 anos, não é, que vocês estão a manifestar este projeto e esta inteligência no nosso sistema. Talvez tenham abrangido entre 5 a 10 mil pessoas, talvez mais, não sei, tu dirás. Eu nunca contei, na verdade. Um dia tenho que sentar para contar, sei lá. Nunca hei de saber o número certo, né? Mas poderei ter assim uma ideia, claro. Assim, com provavelmente várias dezenas de empresas, entre escolas, empresas comerciais e outras instituições. Portanto, já assim como nacional, portanto, enquanto muitos dos projetos que têm base no desenvolvimento humano, muitos deles se focam no território, num lugar em concreto, vocês tiveram sempre uma perspectiva nacional e foram percorrendo o território, foram fazendo várias iniciativas em várias partes do território, em Portugal e ilhas. Portanto, como é que é essa experiência? Traz um pouco essa experiência, o destilar dessa experiência, o que é que está vivo nesta aprendizagem que vocês foram fazendo, o que é que funcionou, o que é que não funcionou? Um pouco... Olha, as aprendizagens de vários públicos diferentes foi muito interessante, porque estimulou a minha prática de empatizar com mundos diferentes. E isso é uma coisa que me caracteriza de alguma forma. Eu gosto muito de fazer pontos com mundos completamente diferentes. E mais tarde podemos falar um bocadinho sobre isso. Agora, recentemente, tivemos a Sophie, ela é que esteve a liderar este projeto ao nível da ação social, portanto, no território, e este foi no território aqui da Trafaria, perto de onde vivemos, na Costa da Caparica. E esse mundo, sabes, menos possibilidades financeiras, menos recursos, fez-me conectar com essa realidade, sabes? De entender esses mundos. Portanto, o que aprendi foi isso, é aprender a colocar-me nos pés dos outros. E foi incrível por isso. Eu também fiz trabalho ao nível aqui de comunitário também, de empoderamento de comunidade, de grupo diverso, entre a etnia cigana, africana, cabo-verdiana, sabes, portuguesa, brasileira, romena e polaca. Fiz o ano passado um trabalho de um ano nesse contexto e, bem, para aí foi o público mais desafiante que eu tive. Porque o que é que eu aprendi o que é que eu aprendi aí? Aprendi mesmo muito. Foi aprender com pessoas diferentes e aprender a conectar com pessoas diferentes. E depois alargar todo o desenho que eu podia eventualmente ter. Porque cada uma das 12 sessões que eu fiz 2 grupos de 12 sessões, era uma jornada assim, com algum tempo, semanal, e era incrível que em cada sessão eu tinha que basicamente reinventar tudo naquele momento. Tipo, aquilo não servia. Ou servia uma parte. Ou eu tinha que improvisar. Eu tinha que improvisar num bom sentido, mas dentro do contexto, não é? Portanto, sempre fiel àquilo que nós íamos ali fazer, não é? E aprendi a largar agendas cada vez mais. Isto era uma coisa que eu tenho vindo a fazer cada vez mais, mas aí foi mesmo tipo, pronto, ok. Ok, pronto, estou aqui. O que é que está vivo? Sentir mais, sabes, a pôr o meu sensor e a minha raiva, né? Isto no Possibility Management, usei muito isso do género, ok, aquela pessoa está a destruir o espaço, o que é que eu posso fazer? Como é que eu conecto? Como é que eu não dou só tempo àquela pessoa e ao mesmo tempo cuido de não sei o quê? Como é que eu não sei o que é que vou fazer daqui a 1 minuto? E como é que agora já sei? E como é que eu me sirvo daquilo que está acontecendo com aquilo que a pessoa traz para fazer a ponte com outra pessoa? Então, isso foi brutalmente incrível. A diversidade
e a criatividade aí foram uau, bem, sou muito mais criativo do que eu pensava, e foi muito bonito aí. Aí aprendi isso, essencialmente, a ser mais humano, a ser mais humilde, e a ter que ser mais criativo e a jogar com aquilo que para não saber e começar quase a estar mais relaxado com isso e a dizer, ok, e às vezes a dizer mesmo lá, e a ser vulnerável, também aprendi a fazer isso, que é, pá, eu não sei o que é que vou fazer agora. E, e, e alguém tem alguma ideia? O que é que está a acontecer contigo agora? E depois partilhava o que é que estava a acontecer, desde chorar no meio da sessão, chorar no sentido não de vítima, mas de dizer, olha, para, não sei, eu estou a dar o máximo, mas não estou a conseguir fazer isto ou aquilo, não estou a sentir que estou a servir aqui. Como é que podemos, o que é que podemos fazer? Pá, foi uma lição de humildade muito bonita. Nas organizações, aprendi que, aí, essa foi mais dura, nas organizações, esta que falei agora foi bastante dura nesse sentido de me desafiar, mas nas organizações também pode ser desafiante no sentido de a resistência é muito grande às vezes. Tu queres trazer essas coisas de estamos mais em abertura e depois aquilo Então aprendi a ter que comunicar para chegar a eles. Ou seja, eu tive que aprender a usar muito bem as palavras para eles entenderem o que eu quero dizer, porque eu podia usar uma palavra, mas depois não estava a chegar lá. E o que eu quero fazer é, quero chegar. Então, obrigado, tu estás-me a desafiar para eu chegar a ti. Então é reconfigurar tudo o que é a linguagem, aquilo que eu achava que era a linguagem que as pessoas entendiam, e a mesmo perguntar qual é a linguagem que vocês usam? Ajudem-me, porque eu quero dizer isto, e o que é que eu preciso usar? Qual é a palavra? Quase esse detalhe, sabes? Aprendi muito aí nesse sentido. Pá, no geral, e depois trabalhamos com professores e tudo mais, público geral, famílias, individual e tudo mais. O que eu aprendi no geral é que quando eu mantenho a minha conexão comigo e me abro para querer conectar com as pessoas, não interessa quem é a pessoa. E isso foi um reforço da aprendizagem que eu no início era mais teórico, mas depois, tipo, não interessa mesmo. E a responsabilidade, pá, é minha. A responsabilidade é minha. E se eu não sou capaz é porque não estou a ser capaz de cuidar daquilo que está a acontecer dentro de mim que não consegue segurar espaço para o outro. Isto tem sido assim a grande aprendizagem. Há alguma coisa que queiras sublinhar no trabalho com as escolas, da aprendizagem com as escolas, seja por professores, seja por alunos, algo? Olha, ocorre-me o seguinte, nós começámos com programas de mindfulness para as escolas, quase não havia, eu acho que nem havia coisas, acho que nós fomos mais ou menos pioneiros. Acho que eu posso, não tenho a certeza disto que estou a dizer, mas eu acho que fomos pioneiros. Nós trouxemos um programa de mindfulness há 12 anos atrás, eu acho que fomos pioneiros. E o que é que nós aprendemos com isso? Funcionou para as crianças, mas nós depois largámos passado 1 ano e meio isso, porque não foi um modelo que integrava o adulto. Ou melhor, o adulto demitia-se do espaço e o convite era ele ficasse com o conhecimento para ele próprio se servir para o seu dia-a-dia. Então, aí foi a aprendizagem foi o que é que nos faltou para que, do nosso lado, em termos de assertividade, de que isto é uma coisa que também é para o professor. Não é um momento, porque o que é que faziam? Isto agora é uma pausa, eu vou ali para o bar, sabes, ou vou falar com o colega, ou vou passar dos professores e desvinculavam-se do processo. E isso gerou-nos um bocado de frustração, porque depois o conhecimento era interessante, aquilo que se partilhava e as vivências que nós trazíamos eram interessantes, mas depois a longo prazo nós percebíamos que aquilo não ficava lá. E depois começámos a virar cada vez mais para o adulto e a pôr o nosso foco para o adulto. Enquanto o adulto, a nossa aprendizagem foi, enquanto o adulto não se trabalhar, é complicado fazer alguma coisa de novo. É mesmo difícil. Portanto, a responsabilidade do adulto ainda está bastante criança, Tu digamos. ainda há pouco Eu disseste. vejo isso muito. Ok.
Tu ainda há pouco disseste que pararam com a programação para a família. Se quiseres dar um byte ou dois sobre isso, gostava de te ouvir o porquê disso, porque que pararam isso. Ok, E, sim, e hoje, como é que está o projeto Oxigênio? Portanto, com quem é que vocês estão a trabalhar? Que tipo de coisas é que estão a explorar? Portanto, aí nós começamos ok, a chegar já naquela fase sim, de ir para o fim. Portanto, aí, de forma ok. sintética, para fecharmos isso e podermos abrir ainda Sim, um vou espaço. ser assim, sintético. Olha, o retiro que fazíamos, que chamava Family Camp, de comunicação autêntica, nos últimos 2, 3 anos, coincidiu ali com a pandemia, nós não o estamos a fazer mais. Porque eu acho que também passámos esta fase, nós próprios estamos noutra fase e estamos a querer servir mais os adultos e a fazer um convite para o adulto ou para o casal vir trabalhar-se, não é? E de ter a coragem de dizer, não, este é o tempo para mim. Ah, não tenho tempo. Ok, são desculpas. Mas quando é que tu vens mesmo cuidar do teu desenvolvimento pessoal? E quando é que convidas a tua companheira ou a tua companheira para virem cá tomar essa responsabilidade e trabalharem esse lugar? Portanto, estamos a focar-nos mais agora para os adultos, fazendo esses retiros de 2 ou 3 dias nestas áreas. Também que tem constelações, está desenhado para ter constelações de grupo e tudo mais. Portanto, é uma jornada bastante forte, principalmente para quem vem à Terra ali de paraquedas, tipo, aquilo mexe bastante e é um lugar assim de transformação bonito. Não só para famílias, portanto, para quem quiser, para adultos, ok? E o casal é bem-vindo, é uma boa oportunidade, que se quiserem aproveitar. E depois trabalhamos eu estou agora, o meu foco principal agora tem sido a mentoria, de 4 meses. Eu decidi, há coisa de um ano, de pôr quase toda a minha energia neste tipo de processos mais longos no tempo, porque eu sinto mais nutrido e acho que se cria um espaço de transformação ao longo do tempo mais transformador para as pessoas, também serve mais às pessoas. E também me serve mais a mim no sentido de que eu consigo investigar mais, eu consigo ter mais tempo e depois consigo ter esse grupo em que nós estamos juntos a fazer esta jornada de transformação. São 4 meses, está agora a decorrer uma, e normalmente faço 2 vezes por ano. E aí trago comunicação autêntica, trago breathwork, não te falei desta coisa, é uma coisa que eu revelo pouco, mas eu tenho bastante formação nessa área de breathwork, respiração circular, trago um, outras pistas de exposição de gelo, por exemplo, e coisas desse género, que eu não tanto ensinar isso, mas partilhar a minha experiência e como é que isso pode ser importante para uma coisa que eu cada vez trabalho mais, que é como é que tu geras energia e vitalidade e saúde para tu quereres mudar. Porque uma coisa que eu realizei há pouco tempo, há coisa de 4 anos, que é, se eu não tomar responsabilidade a 200% da minha vitalidade, da minha saúde e da minha energia, é muito difícil eu criar mudança interna ou externa. E então eu trago muito esta componente e trabalhamos muito esta componente, que é o primeiro pilar de trabalho. E depois todos os outros trabalhos que vai até a parte do trauma. E também faço trabalho individual depois. Quando fazemos esta jornada das distinções, estas distinções todas durante 4 meses, já é muito, é bastante forte. Depois, para quem quiser, podemos ir mais fundo e fazemos um trabalho 1 para 1, agendado, depende daquilo que funcionar para as pessoas. Portanto, esse é o meu foco e empresas quando isso acontece. Tem acontecido naturalmente, às vezes há um pedido ou outro, seja escolas, seja empresas mesmo. Vou fazer lá um workshop, entrego um programa online de 4 sessões de 2 horas, pronto, veja à medida o que é que pode servir. Pronto, Este, basicamente é isso. E os retiros? E os retiros? os retiros penso que serão presenciais, a São mentoria presenciais. é online. É online Portanto, e quer às vezes dizer, pode haver encontros. Poderá haver encontros que surgem do próprio grupo porque há uma motivação interna de conectarmos presencialmente. E não te falei, também tenho feito e tenho tido um joy imenso. Estou a trabalhar com outra pessoa que tu conheces, que é o Luís Trindade. Estamos a fazer caminhos de desenvolvimento pessoal, caminhos de Santiago de desenvolvimento pessoal, e está a ser assim bastante interessante e profundo. Pronto, nós fazemos este casamento de natureza, caminhar, é um retiro em movimento, mas com desenvolvimento pessoal também, entregamos algumas distinções, mas o próprio caminho já mostra aquilo que é preciso mostrar. hum, Tem sido essa a nossa aprendizagem.
E pronto, e já estou assim bem ocupado. Esse Mas contente, mas contente. Essa é importante do online, quero sublinhar esse, porque sendo esta uma comunidade que é nacional e tem ilhas, está com a malta espalhada, portanto a possibilidade de ser online permite a que quem quiser se trabalhar neste contexto se possa juntar ao grupo e ver fazer Sim, o seu trabalho. Não é? Eu tenho feito uma pergunta a toda a gente aqui, que não, vou pô-la no espaço, mas não preciso fazer a ti, porque tu foste falando da resposta desde o início da conversa até agora, que é como é que tu te cuidas neste processo, não é? Como é que cada um de nós se cuida, o que é que faz para cuidar de si, e tu foste dando as tuas pistas à medida que sim. foste falando na conversa, foste falando como é que tu fazes isso, e essa é uma pergunta que tenho posto no espaço a todos, no sentido de tornar evidente que este processo que nós estamos a fazer enquanto game world builders, enquanto exploradores de uma cultura diferente da cultura moderna, enquanto bridge para algo diferente que Yeah. possa funcionar de uma forma diferente para os nossos filhos, que crie legado, implica isso, implica de facto eu trabalhar-me em mim próprio, eu crescer e ter uma prática consolidada, diária, cotidiana, não é? Que haja uma higiene dos meus corpos, não é? Da mesma forma que eu lavo os meus dentes, portanto eu lavo o Verdade. meu intelecto, as minhas emoções, a minha energia, não é? E nutro o meu propósito. Portanto, como é que isto se faz, como é que esta coisa faz, e eu quero pôr isso no espaço. É uma possibilidade o facto de teres uma oferta online, é uma possibilidade de quem quiser, quem sentir ressonância com a tua proposta, se poder juntar e poder usar estes grupos e o trabalho que tu estás a fazer como parte do seu caminho de cuidar de si próprios, não é? De mergulhar e de cuidar de si próprios. Alain, grato por tu vires partilhar a tua experiência e por abrir, por fazer, fiquei do meu lado com uma alegria de também ser uma celebração, de estar a ser uma celebração para ti, não é? Estar a abrir com as minhas Sim. perguntas, com a minha perspectiva, estar-te a abrir, ok, foi isto que eu andei a fazer nos últimos 12 anos, ok, foi Sim, é interessante verdade. ver-te, foi interessante ver-te nesse processo e a caracterizares a essência do projeto Oxigênio, de como é que ele nasce, a vivência do casal, da família, portanto o envio da família, a escola, depois a relação com as empresas e esta última fase de inovação que está a vir a partir de ti, da Sofino, este trabalho também com públicos diferentes, integrados nas comunidades, ir a zonas que não são muito comuns se ir trabalhar, não é? Com outro tipo de intervenção e mais perto das pessoas e das necessidades que cada território tem. Uhum. Se tu quiseres ir também um pouco do cuidar de ti, podes ir lá e faz sentido que eu vá, se quiseres sistematizar alguma coisa aí, se funcionar para ti isso. A minha pergunta é, quem és tu? Qual é a tua essência? Quem Uhum. és tu, esta pessoa que está aqui à minha frente, que tem-se mostrado aqui nesta conversa, que tem trazido a sua alegria e os seus sentimentos aqui para a mesa? Qual é a tua essência? Como é que tu falas da tua essência hoje? Uhum. Olha, a minha essência. Olha, eu acho que tem de autenticidade, acho que tem de inclusão, acho que a minha essência tem de fazer pontos, bridging novos mundos, gosto de estar em novos mundos, diferentes dos meus. Hum, humanidade. Eu sou uma pessoa muito enérgica, eu acho que uma parte da minha essência tem a ver, é uma coisa que nunca partilhei, mas está-me a surgir agora, pá, não sei, energia, vitalidade, é uma coisa que eu estou a explorar agora mais e que me tem servido muito, de forma mais consciente. Hum, a minha essência é conexão, é amor, é integridade, comunidade, transformação. Grato, Alain. Grato por teres aceito este convite, por teres feito esta caminhada comigo e tive muito gosto em rever-me em muitos dos passos da tua caminhada, como estando ao teu lado, como caminhando ao teu lado Sim, e sinto-me grato também por aquilo que tu trouxeste para a minha vida, que me mostraste e que me ajudaste. Grato por teres feito a caminhada hoje comigo. grato eu, foi um prazer também. E aquilo que tu disseste, devolvo também, devolvo também. Hum, também foste uma pessoa importante, claramente. Grato, Alain. Estava aqui com uma pergunta que é: quem é que te vai entrevistar? É? Quem é que te vai entrevistar a ti?
Olha, fica a pergunta no espaço. Fica a pergunta no espaço. Deixa essa pergunta. Grato pela pergunta. Grato, Marco. Até já. Até breve.